Oi, gente, tudo bem, né? Estamos mais um vídeo, né? Eu ensino a palavra de Deus, né? Eu ensino como ouvir a voz de Deus, né, gente? E Deus, ele fala. A gente, às vezes, a gente que não consegue, né, identificar a voz de Deus, mas Deus, ele fala de várias maneiras, gente. Nós somos corpo, espírito e alma, né? Então, às vezes, a gente se sente muito cansado. Muitas vezes, não é só o nosso, às vezes não é só o nosso corpo físico, mas é a nossa alma, né? E a nossa alma, ela precisa descansar. Ela precisa descansar. Para ela descansar, nós precisamos orar, nós precisamos deixar o barulho, né? Porque quando você deixa a sua alma descansada, quando você tem aquele sono bom, você tem aquele sono tranquilo, você consegue ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele fala e Deus, ele dá o descanso para nossas almas, né? Então a nossa alma, ela descansa, Deus, ele dá o descanso, né? Quando você permite, quando você deixa o barulho, né? Você para um pouquinho a sua correria e você vai para um lugar calmo, né? E um lugar tranquilo, porque às vezes, como eu disse, às vezes a gente está cansado, mas não é só o nosso corpo, não é só o físico, mas é a nossa alma também, né? Então, os dois, né? Eles têm que andar juntos, porque se você só descansa o seu corpo físico e a sua alma não descansa, então não adianta, né? Então, os dois têm que caminhar junto, o corpo físico e a nossa alma, né? E a nossa alma, gente, como diz, tem muitas pessoas que não conhecem o que são batalhas espirituais. Então, as batalhas espirituais, elas acontecem no invisível. A gente não vê, né? Muitas pessoas, algumas pessoas têm visão, mas não sabem identificar o que são essas visões, né? Então, você que tem visões, você que tem dúvida sobre visões, você viu alguma coisa e você não sabe, eu tô aqui para te ajudar, que é o que Deus me ensina sobre visão, né, gente? Então, batalhas espirituais são coisas invisíveis, coisas que você não vê. Aos olhos humanos, você não vê, você só vê nos olhos espirituais. Então é por isso que é importante a gente descansar o nosso corpo físico. Para a gente descansar o corpo físico, Deus vem dar o descanso às nossas almas. Mas a gente precisa descansar. A gente tem que ter, como eu disse, um momento de oração, como Deus diz, independente de religião. Não importa a religião, mas todos nós temos que descansar nossas almas. Quem dá o descanso é só Jesus. É só Ele que dá o descanso para nossas almas, né? Então é importante a gente fazer uma caminhada, a gente ler um livro, a gente ocupar a nossa mente, tirar todo o pensamento ruim da nossa mente, né? Como eu digo, falei no outro vídeo, às vezes a gente alimenta coisas na nossa mente que a gente mesmo, às vezes não é um inimigo, é a gente mesmo que começa a alimentar as coisas na nossa mente, coisas que não existem, né? Então isso faz uma confusão danada, tanto na nossa mente como na nossa alma. Então a gente precisa descansar, né? A noite é feita para descansar, então a gente tem que, né, deixar as preocupações de lado, entregar para Deus, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te dar o descanso que você precisa, né? Essa é a palavra de hoje, né? Eu vou estar sempre explicando para vocês em outros vídeos, para não ficar muito longo, mas eu sempre vou explicar mais sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, né? Qual a diferença, porque muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem qual a diferença de corpo físico, alma, espírito, ouvir a voz de Deus, sobre visões. Muitas pessoas não sabem, né? Então, eu vou começar a explicar isso em outros vídeos para vocês entenderem, né? O jeito que Deus trabalha, a forma que ele trabalha, porque Deus, ele fala, gente. Deus, ele fala, né? Então a gente tem que silenciar os barulhos aí para poder ouvir a voz de Deus e ouvir as direções que ele tem para nossa vida, porque isso é muito importante, né? Muitas pessoas têm a sua rotina de oração, elas oram, mas não ouvem a Deus, porque tem alguma coisa aí que não está encaixando, né? Tem alguma coisa aí que não está certo.
mas eu tô aqui para ajudar você. Qualquer dúvida é só você me chamar, tá bom? Fique com Deus.